O problema não é o Pulgar realmente vai voltar. O problema é que você tem um ali que você não pode contar com ele. Eu até abordo essa possibilidade na própria coluna, né? Sobre dele inverter os lados dos pontas. O ponta agressivo, o ponta de um contra um, até de infiltrar em diagonal e tal, vai ser o Luiz Araújo ou o Plata, pela direita, e o meia que joga aberto, que era o Gerson que fazia isso pela direita, vai para a esquerda, né? Até porque ele é destro, né? O Carrascal. Faz sentido. Faz sentido. E aí, quando não tiver o Arrascaeta, o Carrascal pode fazer ali, e aí você escala o quê? Um ponta do lado. Você tem variações, você tem possibilidade de mexer nesse sistema, né? Agora, eu não entendo é por que o De La Cruz não poderia fazer essa função que o Carrascal tá vindo, né? Fez isso no River, né, André? Exato. É difícil. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender na cabeça do Felipe Luiz, mas respeito. É ele que treina, ele que tá lá no dia a dia, ele é que sabe. E também não dá para contar com, né? Imagina transformar o De La Cruz num pilar do time. Imagina se ele vira o principal jogador do time jogando aberto pela esquerda. Aí joga 4 jogos, fica 2 meses fora e difícil, né? Mas é isso, né? Então, mas assim, sobre o Gerson, né? É isso. Ele vai precisar de uma reposição dupla, a meu ver, né? O Mauro até já passou a informação de que o Flamengo não vai mexer nisso. Tudo bem, respeito. Mas vai se virando com o que tem até o Pulgar voltar. É respeitável também, porque você tem que também estabelecer prioridades, né? Metas, até questão de orçamento, dinheiro. Mas assim, qual é a minha visão? A minha visão é os volantes têm um papel muito importante pro time do Felipe Luiz. Muito importante. Né? E você tem Pulgar, Jorginho e De La Cruz. Pulgar vai ficar 2, 3 meses fora. E você tinha o Gerson também. Como é que o Felipe Luiz estava fazendo? O Felipe Luiz tinha o Pulgar e o De La Cruz. Quando saía um dos dois, a primeira opção era o Gerson. Isso antes do Jorginho vir. A primeira opção era o Gerson. Ele pegava o Gerson, trazia para dentro, metia o Luiz Araújo na ponta direita. Era isso. Aí, se não tivesse, aí ele puxava a ala, aí ele puxava Everton Araújo. Ele tá sem o Pulgar. O Gerson foi embora. Então ele tem o Jorginho de la Cruz. Se um deles sair, e a tendência é sair, se o Jorginho não veio para cá para jogar direto. Ele veio para revezar. O De La Cruz é essa questão que eu tô falando, problema físico constante, né? Problemas físicos com relativa frequência. Então o que pode acontecer? Na hora que faltar, não tem o Gerson para puxar pro meio. Então você vai ter que usar o Alan ou o Everton Araújo. E aí destoa. O nível cai consideravelmente a produção cai. Né? Até porque o nível, né, Pulgar, De La Cruz e Jorginho é nível bem alto. E o Gerson, quando jogava ali, nível bem alto também. Então cai muito. Então eu, olhando, falando de fora, não olho orçamento, não estou olhando nada disso. Eu iria atrás de um volante. Iria atrás de volante, não pela questão do Pulgar. O problema não é o Pulgar realmente vai voltar. O problema é que você tem um ali que você não pode contar com ele. Esse é o problema. Tem um ali que você não pode contar com ele, que é o De La Cruz. Então, por essa questão, eu acho que valeria a pena contratar um volante. E também considerando que, né, um volante que o Felipe Luiz poderia subir numa escadinha e testar e que poderia entregar alguma coisa, ele também descartou que foi o Ryan Lucas. Nunca usou no profissional. Né? Nunca jogou com o Felipe Luiz, o Ryan Lucas. Quando ele teve oportunidade profissional, era naquele time do Kleber dos Santos. Kleber, né? Do Kleber dos Santos, lá do começo do Carioca. Aí é complicado, né? Então, assim, perdeu mais uma opção, então eu acho que deveria ir no mercado. Lógico, não para gastar mundos e fundos e tal, mas um volante de bom nível. Um volante de nível melhor do que o Alan e o Everton Araújo. Eu acho que caberia esse investimento, sim. Teve até um superchat aqui, Bernardo, do Gelson Silva. Tudo o que acontece no Flamengo é para gerar crise. Como confiar no físico do De La Cruz? Precisamos de reposição. Essa questão do meio de campo, de fato, merece muita atenção, né? Porque, como o André agora
destrinchou e colocou na matéria perfeitamente. O Gerson saindo, né? A gente tem Jorginho, De La Cruz, Alan e Everton Araújo agora como opções nessa posição. Não sabemos ainda como o Jorginho vai se adaptar a outra realidade e a uma maratona diferente. De La Cruz, nós já temos mais ou menos uma consciência e sabemos que não dá para confiar no atleta fisicamente falando. O Alan está voltando bem nessa temporada de 2025, eu quero saber até que ponto dá para confiar no jogador, na sua opinião. E tem o Everton Araújo, que eu acho que é a quarta opção, correndo mais por fora, um garoto que ainda tem muito para aprender e se desenvolver, mas que se o Flamengo pudesse se reforçar nesse setor, acredito que seria bem interessante, Bernardo. Eu acho que tem que se reforçar. Eu acho que tem que ser. E seria uma contratação meio inesperada, né? Porque não estava nos planos do Flamengo trazer um cabeça de área. Isso seria motivado, evidentemente, pela lesão do Pulgar. E assim, a gente começa agora, no segundo semestre, a disputa das etapas cruciais aí. Principalmente Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar a Copa do Brasil fora dessa história. Então precisa de um jogador sim. Vale lembrar, me ajudem aí, 14 de agosto, é isso o jogo do Flamengo contra o Inter no Maracanã? O primeiro é no Maracanã. Eu posso dar uma olhada aqui, mas acredito que é 13 ou é 14 de agosto. Para esse jogo, definitivamente em relação ao time que entrou em campo contra o Bayern de Munique, o Flamengo não vai ter 3 caras, né? No setor mais importante do campo, o Gerson, o Pulgar e o Arrascaeta. Esses caras estão fora desse jogo. Então é preciso se mexer aí rapidamente. Não estou aqui falando para comprometer orçamento, ir de encontro às diretrizes financeiras já estabelecidas, até porque, para mim, uma boa governança financeira é a pedra fundamental aí para todo o sucesso do time no campo. Você tem uma boa governança financeira, a chance disso ter reflexo positivo no campo é muito grande. Mas precisaria contratar, fazer essa contratação que não estava no script, no roteiro anteriormente, né? Precisaria trazer sim um volante. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.